Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa palestra teria que ter sido na terça-feira e eu tinha colocado na mente que era na quinta, mas hoje estamos aqui juntos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta tarde, nesta noite, que possamos estar juntos aqui para mais uma palestra espírita, para mais uma palestra doutrinária, né, espírita. Agradecer sempre aí a direção do grupo, né, Caibar Schutel, pela oportunidade. Quem tiver aí, possa dar um oi aí pra gente, confirmando aí o som, a imagem, se tá boa. Alguém já online, no chat. Ih, a conexão tá um pouco lenta. Mexer aqui um pouco para ver se melhora. Alguém aí online para dar o ok pra gente? Se tá tudo certo? Não. Nosso tema de hoje, as dores da alma. Alguém aí? Para a gente poder confirmar aí se está tudo certo. Ah, a Sueli tá aí. Tá ótimo, som e imagem. Obrigado, Sueli. Maravilha. Tá dando aqui que a conexão tá um pouco lenta, mas vamos tentar. Então, nosso tema, como eu tinha dito, as dores da alma. Quando a gente ouve, né, ou quando a gente lê essa palavra dor, tem muita gente que logo liga ela ao sofrimento. Dor não é sofrimento. Sofrimento não é dor. A própria ciência moderna fala sobre isso. E a nossa querida psicoterapeuta espiritual, Joana de Ângeles, né, anteriormente pela mediunidade, né, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que já partiu, né, para o outro lado, ela sempre faz essa dissociação. Então, o que é a dor, na verdade? A dor é um incômodo que a gente sente. Esse incômodo pode ser físico, pode ser mental, pode ser emocional, pode ser espiritual, né? Já que nós somos um ser integral. Esse incômodo normalmente nos leva ao sofrimento. E por quê? Porque eu não aceito a dor, né? Eu não compreendo a dor, eu não busco saber o grande significado da dor na minha existência, na minha encarnação. Exemplo de dor: ansiedade, depressão, gastrite, obsessão espiritual. Tudo isso é dor. São várias dores que nós podemos ter. O sofrimento é a não aceitação a essa dor. Então, quando eu não aceito a minha dor, eu estou passando, estou criando o sofrimento. E aí, normalmente, a pessoa chora muito, a pessoa reclama muito, não é? Às vezes ela fala, né, que ela está brigada com Deus. Até parece que nós temos essa oportunidade, né, de brigar propriamente com Deus. Deus é amor. Então, é algo que está em nós. Eu que não estou aceitando, eu que não estou buscando, como eu disse, né, aquele, né, significado. E aí digo muitas das vezes que estou brigado com Deus, né? Mas esse é só um termo popular mesmo, né? Só que o tema, as dores da alma. O que é a alma para o Espiritismo?
a gente fala muito da alma encarnada, né? Então nós estamos hoje aqui no corpo físico, né? Nesse momento estamos almas encarnadas. E essa alma, na verdade, ela é muito profunda. Quando a gente entende que a nossa alma é o espírito, né? Mas hoje é encarnado. E aí a gente tem esse nosso trabalho com o nosso corpo físico, com todos os órgãos, né? que formam esse corpo físico. A nossa personalidade atual, que muitos chamam, né, de persona atual, né? Onde entra aspectos para essa existência, né? Para a gente poder crescer, para a gente poder vivenciar. E, ao mesmo tempo, como já dizia, né, o nosso querido Jung, somado ao lado sombra. O que é o lado sombra que nós temos? São as imperfeições que eu tenho, que eu não percebo muitas vezes, que eu não aceito. São as qualidades que eu tenho muitas vezes também que eu não aceito, ou que eu não percebo. Então esse lado sombra está aí também muitas das vezes, né, sendo o nosso desafio de clarear essa sombra para a gente poder superar as dores, né, do caminho. A codificação espírita, né, formada principalmente, né, primeiramente das obras básicas espíritas, né, que tem como o livro central, que tem toda a nossa filosofia espírita, o Livro dos Espíritos, que é a nossa coluna vertebral, fala por diversas vezes, tanto das nossas dores e dos nossos sofrimentos. O que nós temos que sempre que perceber é que toda dor traz uma mensagem. Então eu posso ter a mesma dor da Sueli, mas aquela dor traz uma mensagem para ela e traz uma outra mensagem para mim. Então a gente precisa de fato, né, desenvolver a nossa percepção. O Livro dos Espíritos, ele vem justamente buscar isso em nós, trabalhar a nossa percepção. Enquanto eu perceber de forma limitada, eu sofro mais. Quando eu começo a ampliar a minha percepção, eu sofro menos. Isso é muito natural, né? E aí eu começo a lidar melhor com as dores da alma. Então vamos parar agora para refletir. Qual mensagem a dor está tentando me passar agora? Esse agora pode ser a hora que bate, pode ser esse dia, né? Pode ser a dor que nós estamos hoje vivenciando, mas qual mensagem que a dor ela está querendo me passar? Isso é importantíssimo. Não adianta frequentar a casa espírita, frequentar reunião online espírita, palestra, curso, seminário, se eu não estou buscando justamente o principal, que é crescer. A questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Qual é o grande objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem, é o progresso, é o crescimento. Então, se esse elemento chamado de dor está na minha caminhada, está na minha existência, o que eu estou aprendendo com a minha dor do momento? Pode ser mais de uma, pode ser apenas uma, mas qual é a mensagem que ela está tentando me passar? Existe algo mais genérico. Toda dor está dando para nós um alerta. É como se fosse o quê? Um sinal piscando. Ó, tem algo errado aí. Ó, tem algo que não está muito bem com você. Pode ser uma dorzinha lá no nosso dedinho do pé, né? Pode ser uma grande depressão. Mas a mensagem está sendo passada. Será que tem pessoas que não percebem ainda essas mensagens? Com certeza. Inclusive espíritas que não
conseguem ainda perceber. E muitas das vezes por ter o foco no próximo. Próximo é para a gente amar. O próximo é para a gente conviver bem. É para a gente ajudar. Sabemos que temos vários obstáculos, né, nisso, mas é para isso. Mas não é para eu manter a minha vida focada no outro. Eu tenho que ter um foco primeiramente em mim. Até na minha dor. O que ela está querendo me mostrar? A Sueli colocou aqui, né? Avaliar o que a dor está querendo nos dizer. É isso, Sueli? É isso mesmo. Existem pesquisas muito, né, modernas, falando sobre a fibromialgia. O que é uma fibromialgia? É uma dor ambulante em todo o nosso corpo. Todo o corpo dói. Cada hora dói uma parte. E aí tem gente que pensa que é algo ligado apenas à parte óssea, né? É um mau jeito, é infecção. Tem gente que só vê esse lado. Gente, a fibromialgia, ela está querendo mostrar, de forma geral, o quanto você é inflexível. O quanto você é inflexível. Já viram aquele homem, né? Esposo, pai, né? Aí trabalha às vezes o dia inteiro, né? Machista, né? Vamos, né? Colocar assim. E ele acha que ele tem que trabalhar todo dia de qualquer forma para botar o dinheiro em casa, né? Tem muita gente que pensa assim. E aí quando ele chega em casa, ele acha que é uma obrigação, né? Da esposa, da filha, né? Sabe lá de quem? De ter todo dia ali aquele jantar à sua espera. E aí quando não tem o jantar, pensa só, ele quebra tudo, ele, né, hoje em dia mesmo, né, com a Lei Maria da Penha, ele bate na esposa, ele bate na filha. Gente, isso é uma coisa que não para, é um círculo vicioso. E ele não parou ainda para pensar que ele não tem, né, nesse caso, né, da relação familiar, que ele não tem ali empregados ou empregadas à sua disposição. Ele tem uma família. E que é muito normal que essa, né, família, ela se ajude, né? Ela divida as tarefas, né? Ok. Mas não. Ele cobra, ele exige, ele bate, ele impõe. E ele não percebe essa inflexibilidade. A Sueli colocou aqui, pessoas resistentes, também tem isso. Né? Às vezes o próprio médico ele fala, você precisa tomar o remédio tal. A pessoa, não doutor, eu não preciso não. Gente, quem estudou foi o médico. É uma resistência, desculpe aqui falar entre aspas, né? É uma resistência burra. Então se eu preciso tomar o remédio X, eu vou tomar o remédio X. O médico é quem sabe. Aí se eu perceber que está me fazendo mal, eu vou pedir para ele trocar o remédio. Mas eu preciso daquele medicamento. A gente resiste a muitas coisas. Resistimos à orientação dos bons espíritos, nos convocando a uma vida melhor, a uma vida mais tranquila, não é isso? Então há muita resistência também. Mas há muita inflexibilidade de forma geral. Gente, espírita é inflexível. Eu conheço, vários. Gente, eu posso ter as minhas falhas, e tenho, claro, mas eu não levo para o trabalho espírita. Porque quando eu levo, então, olha lá, é o Assis que quer que agora a reunião seja 23 horas. E ele vai fazer a reunião 23 horas. Ele não quer saber, né, se o público quer, se os outros companheiros do grupo querem. O Assis falou que é 23 horas e acabou. E como tem gente que segue, né? Então, né? Se ele falou, mas e aí?
Existe esse chefe espírita, né? Essa autoridade. Não, somos todos iguais no espiritismo. Somos todos irmãos, somos todos trabalhadores, somos todos espíritas. Né? Então, se eu estou em um grupo, normalmente é o quê? Para a gente ouvir as pessoas. Fica bom para vocês nesse horário, fica bom para vocês nesse dia. E aí a gente mostra a nossa flexibilidade. Outro dia eu estava falando com vários espíritas, né? E até brincando com eles, né? E aí eu falando, não, o espírita não pode nada. Aí uma companheira, mas como não, Assis? Não pode nada. Tem gente que diz que espírita não pode nada. Espírita tem que ser santo. Espírita tem que ser perfeito. E é claro que essa pessoa não entende nada de espiritismo. Porque se os próprios espíritos falam que nós somos perfectíveis, estamos a caminho da perfeição, como é que eu vou cobrar a perfeição? E eu vi aquele companheiro numa festa. Tem espírita que fala que não pode. Meu Deus, o fulano estava numa festa normal, né? Estava ali com a família dele, ou estava com amigos, ou então com a namorada, ou então com o namorado. Gente, festa é uma coisa normal. Aí se nessa festa tá cheia de drogas, né? Tá um clima extremamente pesado, probisco, aí é uma outra situação. Então, se você é espírita, se você perceber que está nesse ambiente, você vai procurar o quê? Se retirar. Eu sou um que saio na hora. Mas não vou fazer crítica às pessoas, eu não vou fazer cara feia, não vou dar aula para ninguém, vou sair. Para mim, não serve. Mas as pessoas colocam, às vezes, nós, os espíritas, parece que a gente é de outro planeta, né? A gente não vai no banheiro, a gente não paga conta, né? Nós não podemos casar, namorar, a gente não pode ir no shopping, não tem nada disso. Somos seres normais como outros, mas o nosso comportamento pode e deve ser diferente. Então, a mesma coisa é a dor. Ela está trabalhando em todas as pessoas. Se eu, como espírita, estou lidando com a dor da forma que o materialista lida, então eu estou perdendo tempo aqui hoje na palestra espírita. Podia estar vendo uma novela, né? Podia estar passeando agora, podia estar lá no movimento, né? Lá dos negros hoje, né? Lá do dia da consciência negra, que eu respeito, mas não gosto, né? Porque para mim teria então que ter o dia de todos os povos, né? De todo tipo de raça, de pele, e não tem, né? Mas respeito, né? Então, se é um feriado, acho que hoje, né? Acho que até nacional, respeito. Tenho vários amigos negros, né? Adoro, tenho amigas negras, tenho afilhados negros, mas esse dia eu propriamente não acho, né? O mais indicado, né? Porque senão, né, nós vamos criar dia, né, para todas as raças. Então, a forma que eu lido com as dores da minha alma é um diferencial também. A minha mãe partiu, agora vai fazer 1 ano, né? Minha mãe desencarnou de forma tranquila, não tinha doença nenhuma, né? Mas teve, né? Um incômodo, né? Vamos dizer assim, né? Já que a dor, um incômodo no coração, e desencarnou. Imagina se eu agora tivesse desesperado. Todo mundo poderia falar, poxa, esse Assis aí, ele não é espírita. Não é isso? Ele não é que ele não vá sentir falta da mãe, não é que ele não vá sentir saudade, não é que ele não vai, às vezes tem até um momento, né, de tristeza, mas se ele tivesse agora desesperado, né, acamado, com uma depressão crônica, eu poderia receber essa crítica e eu teria que lidar bem com a crítica.
Assis, você não é espírita. Porque a gente sabe, nós temos a certeza que a vida continua. Eu tenho certeza plena. A gente sente algum incômodo, né? Porque sai da vida física, sai da vida no corpo, que nós nos acostumamos, e vai para o plano, né? E vai para a dimensão espiritual. Mas a minha mãe está viva. Não é isso? Mas não tenho mais a convivência física com ela, porque fisicamente ela morreu. Então, olha como é ser espírita. E se não fosse o espiritismo, eu estaria aqui hoje palestrando para vocês, né, dentro aqui, né, aí de uma saúde, de uma serenidade? Claro que não. De repente estaria agora desesperado. Então, olha como vem esse Consolador prometido. Para toda dor tem uma consolação. Para toda dor tem um entendimento. E toda dor está querendo passar para você uma mensagem. Qual mensagem a sua dor ela está querendo agora te passar? Quem quiser pode pôr aí no chat, né? Se sentir à vontade para isso. Qual mensagem a dor está querendo te passar agora? É como se fosse, né, antigamente, né, aquele pombo, né, correio. Está trazendo para você uma mensagem. Hoje em dia, né, a gente usa, né, o WhatsApp, né? E a gente não sabe a hora que alguém vai passar para nós uma mensagem. Né? Pode ser um cliente, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um espírita, né? Pode ser alguém que erre, entre aspas, né, o número e aí manda para você uma mensagem errada. E essa mensagem errada, será que ela tem algo para te ensinar? Pode ser. A Geni colocou aqui paciência. Gente, né? A dor, qualquer dor, ela vem para ensinar de forma geral. Aí não é só para mim, só para a Geni, para a Sueli, não, é para todo mundo. A paciência. O Emmanuel dizia assim, né? Pela mediunidade inesquecível do nosso Chico Xavier, o Emmanuel dizia assim: espera um pouco mais. Não desista. E aí, quando a gente está vivendo a dor, tô lá no meio da dor, parece que isso gera mais incômodo, muitas vezes. Mas eu não quero esperar mais, eu não quero ter mais paciência, eu quero uma solução. Quem não quer uma solução? A gente podia chegar na casa espírita, né, e ter lá um caldeirão assim da bruxa, né? Aonde o dirigente ou o médium ali fica se mexendo, ali é o caldeirão, e em segundos nos desse uma solução. Tem isso na casa espírita? Não. Gente, não tem isso, na verdade, em nenhum lugar. Porque nenhuma religião, nem mesmo a ciência moderna, tem às vezes essa solução prontinha para nós. Remédio alopático, né, que a gente chama, né? Remédio que a gente compra em grandes farmácias. Nenhum desses remédios curam. Todo mundo sabe disso? Nenhum deles curam. É para tratar efeito. Depressão, obsessão, gastrite, câncer, seja qual for a dor. Já é efeito. Tudo isso é efeito. Mas qual é a causa disso? Remédio não busca, ele não trata, ele não dissolve a causa. Então a gente precisa buscar essa causa. E o próprio Kardec, assessorado pelos bons espíritos, por essa falange do Consolador prometido, nos indicou uma chave.
que é o autoconhecimento. Por que o Paulo está na dor? Será que ele sabe? Será que o Paulo sabe por que ele está na dor? Será que ele sabe para que ela está na dor? Será que a Sueli sabe como ela construiu essa dor? Todas essas perguntas são perguntas de autoconhecimento. Eu queria ter mais espaço nas casas espíritas para a gente trabalhar isso. Às vezes sair daquele formato de sempre ter uma reunião pública, onde só um fala, e vamos lá, gente, hoje nós vamos trabalhar a dor. Por que você está na dor? Para que você está na dor? Como você construiu essa dor? E tem gente que toma susto. Eu construí? Quem foi? Não acredito que ainda tenha ainda espírita que pense que foi o espírito obsessor. Ele criou para mim, formatou bonitinho essa dor, essa doença, esse sentimento negativo e colocou em mim. É assim? É como se fosse um forno, né? Você abre o forno e aí coloca lá algo lá para assar. Então parece que esses espíritos criam, né? E vem e coloca na gente. Gente, não é assim, né? A construção da dor é pessoal. Na obra básica A Gênese, do nosso querido Allan Kardec, né? Ele como codificador da obra, lá na Gênese está assim: a dor é o aguilhão divino. A dor é o incentivo para você ir para a frente, evoluir. Quantas pessoas ficam paradas quando elas estão, entre aspas, né, sadias, saudáveis, rindo, cantando, vivendo a vida? Mas a gente vê que há muitos momentos que ela está parada, que ela está dormindo, que ela está deitada, que ela está descansando. Quando chega a dor, não tem mais isso. Gera movimento, querendo ou não. Só que tem pessoas que desistem. Não vou mais me tratar, não vou mais no médico, né? Se for espírita, não vou mais à casa espírita, não quero mais saber de nada. E elas se entregam. Às vezes, né? Até desencarnam de forma rápida, outras vezes não, mas ficam naquela sofreguidão, não é isso? Mas a maioria se mexe, né? Se mexe, vai para o médico, vai para terapia, vai para fisioterapia, né? Quem usa a área pública, né? Vai lá para UPA, né? Quando é um caso de câncer, né? Tem muitas pessoas passando pelo câncer, vai para o INCA. Precisava disso? Por que a gente espera a chegada da dor para começar um movimento voltado para o crescimento? Silveira Sampaio, pela mediunidade da Zíbia Gasparetto, tem uma obra interessante chamada Pare de Sofrer. E ele fala: por que as pessoas não crescem pelo amor? Por que, gente? Cresça pelo amor. Se ame. Busque, né, se amar e faça esse movimento de crescimento. Ame ao próximo e faça esse movimento de crescimento. E por consequência você está amando quem? Ou, melhor dizendo, você está amando o quê? Amando Deus. Essa causa primária, primeira de todas as coisas. Mas não. Tem que estar o quê? Tem que estar numa UTI. Tem que estar tomando a injeção. Tem que estar tomando alguma coisa na veia. Tem que estar fazendo isso, aquilo em termos médicos para poder se mexer. A Sueli também colocou aqui.
que buscar a solução dentro de nós, mas é isso ali. Casa espírita não cura ninguém. Espiritismo não cura ninguém. Como nenhuma outra doutrina, ou também qualquer outra religião, é a autocura. É de dentro para fora. Ah, mas então o que eu faço na casa espírita? Muita coisa. Você está ali para aprender, você está ali para crescer, você está ali para trabalhar, você está ali para fazer caridade, você está ali para tanta coisa. E aí você busca esse conhecimento, busca essa energia boa para potencializar a sua autocura, que vem de dentro para fora. É isso. Mas eu não vou na casa espírita buscar a minha cura. A gente ouve, né, às vezes a pessoa assim, o fulano ele tá doente. Então manda ele lá no Frei Luiz. Frei Luiz não cura ninguém. Não. Frei Luiz é uma casa espírita como outra. Mas lá, por ter às vezes, né, tratamentos que são divulgados, tratamento da sala tal, né, quando eles, né, divulgam muito desobsessão, né, a fluidoterapia, aí a pessoa acha que, porque tem casa espírita, que não dá esses nomes, né? Tá lá a casa espírita sua, né, à disposição, mas não fica colocando, né, divulgando os nomes, né? E lá não, é bem sempre frisado, né? E aí a pessoa acha que lá é diferente. Manda lá no Tupiara, outra casa espírita como outra. E nós sabemos que tanto Tupiara e também o Frei Luiz tem um lado espiritualista, não é somente espírita, né? Então às vezes você vai chegar lá, você vai ver defumador, né? Ou vai ver incenso, né? Às vezes vai ver um guia propriamente consultando, que não é uma prática espírita, né? Dentro da nossa codificação espírita. Nada contra, mas não é uma prática propriamente espírita. Mas e aí? Não mudou nada. A responsabilidade, né, e essa solução continua dentro de você. Então o médico ajuda, o terapeuta ajuda, os exames ajudam, remédios ajudam, todas as técnicas espíritas ajudam. Mas é você o principal elemento. É você que se ajuda. Ajuda-te que o céu te ajudará. Tem melhor ensinamento do que esse do médico Jesus? O maior médico que a gente conhece, Jesus. Ele não atende no SUS, hein, gente? Jesus não está no SUS. Ele não aceita também plano de saúde, né? Unimed, Amil. É o médico gratuito à nossa disposição. Qual é a senha para a gente se tratar com o médico Jesus? À vontade. Jesus, eu quero começar o meu tratamento. Acabou. Ele te atende na hora. Atende. Eu não estou falando que ele te cura na hora que você quer. Assim, né? Como a gente brinca, né? Fast food. Não é isso. Mas ele te atende na hora. Não tem fila. Nem fila a gente pega. Mas eu quero tratar a minha dor. Eu quero cuidar da minha dor. Eu quero superar a minha dor. Olha quantas perguntas. Porque a grande causa maior das nossas dores, o Espiritismo ele já disse para nós. Que a mãe das dores, das doenças, dos sentimentos negativos, se chama orgulho. Aí a gente quer se curar sem superar o orgulho. Eu vou continuar orgulhoso, porque eu sou o mais importante. Eu sou o mais forte. Eu que sei. Eu estou acima de você.
normalmente você não se cura dessa forma. Esse orgulho é um autoconceito de si mesmo. Soberba, lepra emocional. O que é uma lepra emocional? Ter insensibilidade perante o outro. Ver o outro como alguém desprezível. Imagina, a Sueli, ela é desprezível, a Geni, todos que estão aí online, quem vai depois assistir, tudo desprezível. Eu sou o único aqui importante. Gente, dá para ser espírita assim? Como tem às vezes a pessoa que ela quer escolher, tem muito disso, né? Ela quer escolher o palestrante que ela vai assistir. E hoje lá no centro é o fulano. Ah, não vou não. Eu não gosto de fulano. Tem gente que escolhe o médico passista, né? Ah, eu tenho que cair naquele médico passista. Tem o médium que ele quer escolher a pessoa que ele quer dar o passe. Pensa nisso, gente. A gente precisa compreender o espiritismo. Aqui não tem essa seleção, né? Ah, eu vou fazer uma seleção, eu vou selecionar as pessoas, eu vou escolher. Tem cada espírita que não abre espaço para novos médios, ó, há anos. Outro dia uma gente falou assim, não é por maldade não, é porque eu não sei se a pessoa é confiável. E vai saber quando. E vai saber como. E quando aquele centro ele foi criado pelas primeiras pessoas ali que chegaram, as pessoas já tinham esse conhecimento, ia lá, fulano é confiável, ia lá, o fulano não é. Existe isso, gente, é na relação que a gente vai ver. É na relação que a gente vai ver. Uma casa, um belo dia, a gente não cita nome, uma casa, um belo dia, recebeu uma doação de um site. A pessoa deu de presente para casa um site. Tinha lá um companheiro da casa, um dirigente, que ele não queria receber essa doação. Eu não quero esse site, mas aí ele foi voto vencido. Colocou o site no ar, né? Tudo ali funcionando. Um belo dia, um policial procura a gente, dizendo que tinham vendido drogas através de site, no nome da casa espírita. Mas como é que eu vou adivinhar? Como é que uma pessoa que frequenta a casa espírita, que quer dar de presente para a casa espírita um site, né, que tem um custo, como é que eu vou adivinhar que essa pessoa vai ter, né, essa ideia infeliz, né, de vender droga pelo site? O policial compreendeu, claro que não era a casa espírita que estava vendendo a droga, e, né, tiramos, claro, né, essa pessoa da casa, porque não teve como, ele não assumiu, e aí o policial a favor da casa espírita, né, ele então terminou, né, a queixa lá, arquivou a queixa, porque ele viu que não era a casa espírita. Então é muito necessário a todos nós eu uso assim, tá, gente? Essa tirada de Jesus, desculpa o termo, né? Mas é o grande ensinamento de Jesus. Nós temos que dar oportunidade. Não tem como se fechar, vou ficar aqui fechado, tá? Não vou mais falar com ninguém, muito menos palestrar. Não tem como. E vai ter gente que vai amar você, e a gente vai odiar você. A gente vai amar, hoje mesmo é que a palestra, caramba, a palestra foi maravilhosa. E tem gente que de repente vai falar, foi péssima aquela palestra. São ideias. Eu é que não posso nem me achar, né? Puxa, a palestra foi maravilhosa, só eu faço. E nem também ficar triste, poxa, ia lá, foi horrível a palestra. É uma ideia. A Sueli está aqui comentando, né? É isso aí mesmo, Sueli. O pessoal quer escolher, né? Escolhe o médio, escolhe o palestrante, mas tem o médio também que ele quer escolher a pessoa que ele vai dar o passe. Pensa nisso. Não é só aquele que
aquele que é frequentador, né, que traz as suas falhas. Os médios também, né? Ah, eu quero uma sala melhor. Tem condição de ter uma sala melhor para o passe? É claro, né, gente? Se for uma sala, né, muito mais limpa, né, muito mais preparada fisicamente mesmo, né, ventilada, né, hoje em dia, né, falo, né, aqui do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro tem dia que é muito quente, né, então aquele centro espírita que pode ter um ar-condicionado, é claro que ajuda, né, imagina o médico ele dando passe pingando, coisa, né, feia até, né, uma coisa, né, que não é boa. Imagina, o médico tá lá dando passe pingando em cima, né, da pessoa porque tá um calor danado. Então, se tem ar-condicionado, claro que ajuda. Aqui no Rio, né, quase todo dia é de muito calor. Então, ajuda. Mas, nem por isso, se é uma casa que não tem ar-condicionado, não, então eu não vou dar passe não, porque não tem ar-condicionado, então não dá. Claro que não, né, gente? Então a gente tem que se adequar a cada casa, né? Às vezes até nesse aspecto material. Uma casa que não pode ter o ar-condicionado, que não tem ainda, né, a condição financeira para isso, porque não é só o ar, né? É a conta de luz também, muitas vezes, não pode. Então, é o que nós temos. Valorizar o que está à nossa disposição. E a dor também está trazendo para nós tantas mensagens, estão aí à nossa disposição, e a gente o quê? De olhos fechados, ou de óculos escuros, ou usando uma venda, deixando de crescer. Como diz o André Luiz, né, na série do Mundo Espiritual, que tem como grande livro, né, o clássico Nosso Lar, a gente pode crescer até com a dor do outro. Se eu aprendo com a dor da Sueli, da Geni, de tantos outros companheiros, olha como eu vou lá para frente. Eu aprendi com a dor do meu próximo. E aí às vezes eu nem vou passar mais pela dor porque eu já aprendi. Olha que maravilha. É como dizia Francisco de Assis, a irmãzinha dor. Olha que percepção do Francisco. A dor é minha irmã. Mas tem gente que pensa assim, que maldita! Pecado! Maldição! Por que que essa praga não sai logo de mim? Então a percepção que eu tenho da dor negativa já afasta a oportunidade de aprender com a dor. Eu não estou aprendendo com a dor. Porque a minha percepção perante a dor já é negativa. Se a dor é minha irmã, e normalmente, né, pensar, né, nos grandes irmãos, né, irmãos que se amam, irmãos que se apoiam, irmãos que se cuidam. Então, se a dor é minha irmã, ela vem me ensinar. A dor é uma mestra. O que eu estou aprendendo com a dor? Chico Xavier era um homem fisicamente, né, falando de corpo físico. Chico Xavier era um homem doente. Alguma vez a gente vê o Chico, né, com uma percepção negativa da dor, da vida, aí fala, mas era o Chico. Gente, não tem essa, estava num corpo de carne. Dor no corpo, nós temos. O Chico também tinha. É você reinventar, repaginar, fazer a sua vida andar. É você. Mas tem gente que prefere, né, aquele círculo vicioso, né? Ai, tá doendo. Ai, tá ruim. Poxa, só eu que sofro. O outro não sofre? Quem que disse isso pra você? Que o outro não sofre? Que o próximo não sofre?
a gente passa por um efeito emocional chamado de ressaca emocional. Alguém conhece? Danada da cachaça. Todo dia você bebe mais um pouco. Todo dia você se alimenta de sofrimento. Parece até orquestra, né? Entre aspas negativa. Fica ai, ui, ai, ui, ui, ai, ui, ai. Gente, não dá, né? Piano de uma nota só. Né? Então você der um soco agora aqui na mesa, ó. Nem posso forçar muito, porque a minha aqui é de vidro e é um vidro frágil. Mas se eu dou um soco na mesa, vai ter um som. E aquilo, imagina, pô, troço chato, né? Mas se eu começo a mudar, ó, são vários sons. Aí eu começo a ter outras notas. Então às vezes você está todo dia nesse martírio. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Tenho eu deprimidinho, tenho eu melequinha, tenho eu porcariazinha, minha vida não vai pra frente. Ah, poxa, a Sueli tá lá, pô, a Sueli tá numa boa. Ih, Geni, pô, Geni tá crescendo, né? E a Silvana, pô, tá vivendo a vida. Eu tô aqui, sofrendo. Aí. Então, enquanto a gente não mudar esse sentido da nossa própria vida, o estilo, como diz a Joana de Anjos, nosso estilo emocional, você é um ressaquista emocional. Tá sempre sofrendo, tá sempre reclamando, tá sempre chorando, tá sempre se colocando por baixo e nunca dá um ponto final à dor. O que você está esperando para colocar um ponto final na sua dor? Ah, meu Deus. Mas, Sueli, eu não vou mais ao médico, porque eu estou indo a médico direto. Eu não vou mais ao médico direto? Não vou mais fazer exame toda hora? Não vou mais ficar fixo lá na minha terapia? Não vou ficar no tratamento do centro? Ah, meu Deus, como é que vai ser a minha vida? Eu não quero me curar, não. Eu quero continuar no médico, fazendo exame, na terapia, tratamento da casa espírita. Eu não quero largar nada disso. Nós nos acostumamos com a dor. A dor virou um hábito. A dor virou um vício. Você é espírita mesmo? Será que eu sou espírita? Porque espírita, gente, é para superar a dor. Ah, não vivo mais sem a dor. A dor virou a minha companheira. Eu vou ficar sozinho sem ela, eu vou ficar solitário. Deus me livre. Nunca mais usar o Rivotril. Deus do céu, não posso. Olha como mostra, se nós somos espíritas, que estamos todos os dias criando esforços diários para domar as más inclinações, ou seja, em plena superação da dor. Mas tem gente que se acostuma, dor não vai embora. Eu vou ficar pior, hein? Sem você. Pior, a gente sabe que ninguém fica, porque espírito não pode regredir, né? Ninguém volta para trás, mas eu fico estagnado, fico parado aqui. Caramba, o que eu vou fazer da minha vida? A autocura, porque a cura é de dentro para fora, por isso a autocura é algo novo, é algo desconhecido para nós, mas é o que a gente precisa. Viver o novo, sair da dor, vencer a dor, ser um bem-aventurado do espírito, consolado, determinado, proativo, assertivo, resiliente.
E a Silvana ali perguntando para nós, como saber qual é esse aprendizado? Vamos usar o velho poeta, Silvana? É que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E que pena, eu não pude superar essa pedra. Você só supera, como disse Jesus, abre os seus ouvidos, abra os seus olhos para essa mensagem. Está na sua frente, está no seu lado, está no seu esposo, está no filho, está na amiga, está na palestra de hoje. E você não está percebendo. A maior mensagem que a dor traz: mude, transforme, faça diferente. Não é para fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Isso é hábito. E às vezes é um hábito que está negativo, que está doentio. Erga a sua cabeça, erga seu corpo, erga seu espírito. E ouça a mensagem que a dor está querendo te passar. Todos nós temos orgulho. E qual então a grande mensagem que chega para nós, para a gente sair desse orgulho? Convença a si mesmo que você pode e que você precisa ser humilde. Mas para o orgulho ser dissolvido, você tem que ter bons argumentos. E aí é com você. O argumento que você vai utilizar para o seu orgulho, para dizer adeus para ele, ó, tchau. Agora eu vou ser humilde. Vou me aceitar. Vou aceitar o outro. Aceitar a vida. Aceitar tudo aquilo que chega para mim, porque nós somos imãs. Tudo que chega para nós é por atração. E o que eu estou atraindo? Eu quero atrair pessoas melhores. Eu quero ter um ótimo emprego. Quero ter um ótimo estudo. Quero ter uma ótima convivência. Você pode, se você começar a mudar a sua frequência, mudar a sua vibração. Para de ser o coitado, de ser o pequeno, de ser o pobrezinho. Você é um filho de Deus. Como diz o Emmanuel, você é uma pérola preciosa para Deus. Então, chegando aqui no nosso finalzinho, no meio do caminho tinha muito amor. Tinha muito amor no meio do caminho, e que pena! Eu não pude perceber esse amor. Perceba hoje. Silvana, Sueli, Geni, todos que estão aí. Percebam hoje esse amor. Amor que vem às vezes do nosso vizinho, do nosso amigo, do familiar encarnado, do familiar desencarnado, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, de pessoas às vezes que esbarram com a gente e trazem para nós muita vibração de amor, de carinho. Eu lembro que o Divaldo dizia que ele era muito grato a Deus por ter várias oportunidades, né? Ele como dirigente de casa espírita, ele como médium, ele como palestrante, ele como homem. Eu digo também que eu tenho várias oportunidades, né? Eu sou espírita, palestrante, sou médium, sou terapeuta emocional, sou coach de vendas. Então eu atuo com tanta gente e em várias funções diferenciadas que eu vou aprendendo cada vez mais com o outro, com a dor do outro, e sempre procurando ajudar a pessoa a fazer essa ponte, a superar o obstáculo que está ali, entre aspas, né, atrapalhando,
a dor que está ali também atrapalhando, entre aspas, mas que não são, na verdade, mecanismos para você se atrapalhar. São mecanismos de ajuda. Então que você possa tratar a dor como uma irmã sua, uma irmãzinha sua, como dizia o nosso querido Francisco de Assis, que ele possa trazer a sua luz para nós nesse momento, como Clara de Assis e toda essa falange de espíritos maiores que são prepostos, né, ali de Jesus, trazendo para nós toda essa vibração para a gente continuar a nossa reforma íntima, que não é uma escolha para nós espíritos, é uma obrigação extremamente positiva, salutar. Então que a gente possa continuar nessa vibração, fortificando cada vez mais o grupo aqui, Caibar Schutel, a todos que participam, né? A toda a direção, a Sueli também, que está sempre aí, né? Nos agendando, com todo esse carinho. E vamos terminar com uma frase exaltando cada vez esse grande remédio chamado amor, para que a gente possa, de fato, utilizar como um grande medicamento e um grande óleo, né, para a nossa vida dar certo todo dia. Então, como dizia Joana de Ângeles, né, esse espírito amigo, o amor é portador da magia renovadora. Ele apaga e ele consome. Abre infinitos espaços para a felicidade. Que possamos ser felizes. Vamos ser felizes. Com o apoio do Consolador Prometido, de Kardec, toda essa equipe, né, maior que ilumina o Espiritismo. Muita paz a todos. Beijo em todos os corações. Até a próxima. Quem quiser me adicionar aí no Facebook, estou aí à disposição para a gente trocar fora aqui, né, do nosso movimento, né, online propriamente aqui da palestra. Muita paz a todos. Obrigado, Sueli. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.